Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos entrando para um devocional, para meditarmos 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos meditar do versículo 1 até o versículo 7. Só temos motivos para agradecer ao Senhor por tudo. 1 Coríntios, capítulo 13, do 1 ao versículo 7. O versículo 1 nos começa falando assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Então, ao ler essa mensagem, esse primeiro versículo, a palavra do Senhor nos fala que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tinha. Então, se nós não tivermos o amor, nós podemos fazer tudo, mas se não tiver amor, nada adianta. Se não tiver o amor, seria como você estivesse fazendo tudo em vão. E se nós formos analisarmos, quando nós vai fazer algo que nós não gostamos, mesmo nós fazendo tudo certinho, sempre fica alguma coisa para encerrar depois. Ou seja, quando você não tem amor a algo, mesmo você fazendo tudo certo, fica alguma coisa para fazer depois. E o versículo 2: e ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ou seja, então a palavra do Senhor nesse versículo 2, nós temos que ter o amor. Que a palavra do Senhor nos fala que ainda se tivesse dom de profecia, talvez você possa ser um grande profeta, profetizar, você orar, a pessoa ser curada pelo poder de Deus. Você às vezes pode ter muito conhecimento da palavra, talvez você pode louvar muito bem, talvez você pode ter aquela fé bem grande, talvez você possa ser um grande pregador, mas se não tiver amor, nada disso adianta. A própria palavra do Senhor nos fala de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E o versículo 3 nos diz: e ainda que distribuísse toda minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então você pode doar tudo, doar várias coisas, que você pode até doar tudo que você tiver para o seu próximo, mas se você não tiver amor ao seu próximo, nada disso aproveitaria, nada disso adiantaria. O versículo 4: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Então, o que a palavra do Senhor nos fala, que quando nós colocamos o amor ele é sofredor. Quando nós amamos os nossos próximos, não é só nas vitórias, nas bênçãos que devemos celebrar. Quando nós amamos o nosso próximo, também na hora da dificuldade, nós estamos ali chorando juntos. Porque que amor é esse que só quer estar na hora que está tudo bem, sorrindo? Então, o verdadeiro amor,
quando nós conhecer, ele é sofredor, ele é benigno e ele não é invejoso. Ele é o verdadeiro amor. Você fica feliz por ver o seu próximo vencendo. Isso é o amor. Então agora versículo 5. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal. Ou seja, quando nós amamos de verdade, nada o que possa nos beneficiar, nada disso se importa. O que importa é a gente ver o nosso próximo bem. Então, e não desejar o mal para o nosso bem. Desejar sempre o bem. Versículo 6. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Então, quando nós amamos de verdade, por mais que vai doer, seja sempre verdadeiro. Por mais que aquela resposta não seja a tão resposta que o seu próximo tanto queira que você dê, mas seja verdadeiro, porque isso é amor. Quando você é amor, quando você tem o amor, você fala a verdade, mesmo que aquela verdade possa doer, mesmo que aquela verdade possa magoar. Com a palavra do Senhor nos fala que o amor, ele é sofredor. Então, se o amor ele é sofredor, você tem que ser verdadeiro. Então, seja verdadeiro, não foca com a injustiça, mas foca com a verdade. Versículo 7, para concluirmos: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, é o amor. Quando você tem um amor, você sofre junto, você crê junto, você espera junto e você tudo suporta junto com o seu próximo. Então isso é o amor. Então vamos meditar só até aqui mesmo, só até esse versículo 7. Então que nós começamos o nosso ano amando o nosso próximo. Que nós começamos o nosso ano querendo o bem, não só o nosso bem, mas o bem do nosso irmão próximo, dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Então que nós venhamos meditar nesse 1 Coríntios, onde meditamos aqui do capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7, que nos fala sobre o amor. Esse capítulo 13 tem 13 versículos, você pode continuar lendo, e o versículo 13 dele nos diz: agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Então, você pode ter fé, esperança e amor, mas esses três juntos, se você tiver o amor, você já tem esses três juntos. Então, o amor, ele é a chave que abre a fé, a chave que abre a esperança. Então, ame o seu próximo como a ti mesmo. A própria palavra do Senhor nos fala que nós temos que amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Então vamos agradecer ao Senhor por essa mensagem, por essa palavra que o Senhor nos deu. Pai querido e Pai amado, obrigado, Senhor, por tudo. Quero te apresentar esse amigo ouvinte que parou esses minutinhos para ouvir essa mensagem, essa oração, essa meditação da palavra do Senhor por essa rede social. Que o Senhor continue abençoando ele grandemente, continue abençoando a família dele, o trabalho dele, tudo que ele venha fazer. Que seja feita não a nossa vontade, mas sim a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E que esse amigo ouvinte venha a crer que o amor, ele é a chave que abre a esperança, o amor, ele é a chave que abre a fé, o amor, ele é o caminho que nós encontramos para buscar ao Senhor, porque a maior prova de amor o Senhor depositou naquela cruz, entregando o seu único filho para que hoje pudéssemos ter livre, para que hoje podemos ser libertos, para que hoje nós podemos ter a liberdade. Então, isso foi a maior prova de amor,
que o Senhor deu para cada um de nós. E por isso, temos que ser gratos ao Senhor por tudo. Temos que agradecer ao Senhor, porque só o Senhor é digno e merecedor de toda a honra e toda a glória. Te apresentamos o nosso ano em tuas mãos. O Senhor nos deu um ano de paz, de bênção, um ano de prosperidade, um ano de muita busca ao Senhor. Que o Senhor nos dê sede de buscar a tua presença. É o que eu oro e te agradeço por tudo. Amém e amém. Então, amados ouvintes, fiquem todos na paz. Que Deus abençoe cada um de vocês. Continue aí curtindo a nossa página, Caio Bem Notícias no Facebook. Se inscreva em nosso canal no YouTube. E esteja aí curtindo, compartilhando, para que a mensagem chegue a mais pessoas, a meditação da palavra do Senhor. Fiquem todos na paz, que Deus abençoe. E até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir.